Bem-vindo ao USA Connection, o programa de rádio criado especificamente para empreendedores que buscam crescer e expandir seus negócios. Nosso programa fornece insights e informações valiosas de profissionais de várias áreas de especialização em negócios, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e, tomara, agora de Portugal. Nosso programa é desenvolvido com o único objetivo de ajudar empreendedores a crescer e ter sucesso em seus negócios. Nossa equipe trabalha incansavelmente para fornecer conteúdo valioso, informativo e prático, tornando mais fácil para nossos ouvintes aplicar as informações em seus próprios negócios. Nosso programa é apresentado por profissionais experientes com vasta experiência em empreendedorismo e desenvolvimento de negócio. Eles compartilham seus conhecimentos e experiências com nossos ouvintes, fornecendo-lhes as ferramentas e percepções de que precisam para atingir seus objetivos. Lembrando, o programa é distribuído nas redes sociais, por podcast e em nossas plataformas proprietárias, aplicativos e website. Eu sou Eduardo Ribeiro, engenheiro de software. Trabalho na indústria de Electronic Medical Records há mais de 11 anos. Também sou empresário no ramo de computação gráfica e de soluções globais em software. O nosso diretor, ex-anchorman do programa Momento Empreendedor, Empresários de Sucesso, da Rede Bandeirantes, Band News Brasil. Francisco Freitas, profissional com mais de 25 anos de experiência, com ampla vivência internacional. Ex-consultor do Sebrae SP, CEO na Francisco Freitas Group e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região Brasil. Boa noite, Francisco. Tudo bom? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Dr. Nelson Faria. Boa noite. E o nosso convidado especial, geralmente, quando a gente descreve os convidados, é bem curta a descrição, mas é muito importante descrever a experiência competente do Dr. Faria, porque é muito interessante esse assunto, é a expansão de um negócio, são informações de expandir o seu negócio no nível internacional, Brasil, Portugal e Estados Unidos. Dr. Nelson Faria de Oliveira é Managing Partner da Faria de Oliveira Advogados desde 1985 e tem mais de 30 anos de experiência na assessoria jurídica de empresas nacionais e multinacionais, numa ampla gama de tópicos e questões corporativas. Especialista em direito penal empresarial, direito do trabalho e direito tributário, em diferentes áreas, como empresas de segurança privada, varejistas, franchising e indústria. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Pontifícia, me corrige se eu falar alguma coisa incorreta, Pontifícia Universidade Católica, de São Paulo, turma Sobral Pinto, 1984. Managing Partner da Faria de Oliveira Advogados, 1985. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados de São Paulo, Brasil. Presente, advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses em Portugal. Muito interessante. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa, Lisboa, Portugal. Embaixador empresarial da Ribatejo, da Nersant, Associação Empresarial do Ribatejo. Boa noite, Dr. Faria, bem-vindo ao nosso programa, uma satisfação. Quero agradecer pelo horário que o senhor está dedicando para a gente, que é Brasil com o Francisco, Estados Unidos comigo e Portugal com o senhor. O senhor pegou a pior parte, né, que é o horário mais tarde. Não, sem problema, Eduardo. Olha, é um prazer, eu agradeço imenso aí pela atenção, pelo carinho, tanto seu como o Dr. Francisco Freitas. Eu fico muito honrado, enfim, com essa oportunidade e vou procurar, dentro do meu modesto trabalho, enfim, já há alguns aninhos, dar o melhor contributo.
somente uma retificação no currículo, presidente da Câmara Luso-Japonesa no exercício 2013-2014, né? Para Ok. não gerar um conflito com o atual presidente. Mas no mais eu estou à disposição, enfim, no que eu puder estar colaborando, enfim, agradecer também a imensa comunidade brasileira aí nos Estados Unidos, também a imensa comunidade brasileira aqui também em Portugal, e eu acho que de repente essa ligação Brasil, Portugal e Estados Unidos tem muita coisa para dar frutos aí ainda. Já está dando, mas vai dar muito mais. Eu passo a palavra para o Francisco, nosso diretor do programa. Ok, obrigado, Eduardo. Doutor Nelson, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Aproveito também para dar boas-vindas a toda a nossa audiência, uma ótima noite também para todos os nossos ouvintes, as pessoas também que estão acompanhando o nosso programa, USA Connection, que tem como característica sempre trazer profissionais de grande notoriedade internacional. E o doutor Nelson, Eduardo, pela apresentação, pelo resumir, pelo currículo, eu tenho a impressão que hoje nós vamos ter uma aula, não é nem uma entrevista, mas uma aula, né? Porque realmente o histórico, o background, o conhecimento, e eu que o conheço, então agradeço, doutor Nelson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito enriquece aqui o nosso programa. Imagina, não tem nada que agradecer, né? Enfim, eu é que agradeço, ao contrário, pela gentileza e o carinho. Doutor Nelson, mas aqui nosso objetivo é tipo assim, é tirar o máximo dos nossos convidados, né? Então nós temos aqui já uma série de perguntas e eu já vou começar lhe perguntando, doutor Nelson, qual a importância de Portugal, Estados Unidos, Brasil para os negócios internacionais? Na verdade, é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque essa ligação Brasil, Portugal, Estados Unidos tem, digamos assim, aspectos muito importantes, principalmente pelo atual momento que Portugal vive, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia, no mês passado, nós tivemos, e o ano passado, nós tivemos mais americanos fazendo turismo em Portugal do que propriamente brasileiros. A primeira comunidade foi a comunidade americana e a segunda foi a comunidade brasileira em Portugal, o que na verdade junta realmente esses três países, né? Força, na verdade, esses três países. Os americanos, preternitamente, não tinham, digamos assim, o hábito de virem a Portugal. Portugal, na verdade, era um país, há muitos anos, um pouco desconhecido para os americanos, não é? Não para os brasileiros, evidentemente, mas para os americanos. Então, demorou um pouco. Agora, quando eles tomaram conhecimento, enfim, de Portugal, começaram a vir, e aí, enfim, pela ligação, digamos assim, fraterna que os portugueses costumam dar aos estrangeiros, eles começaram a sentir pela questão da cultura, pela questão do clima, da comida, enfim, todo esse meio ambiente. E hoje nós temos aqui em Portugal muitos americanos já vivendo, desenvolvendo negócios, enfim, fazendo uma interação também com brasileiros, que os brasileiros, evidentemente, já estão, digamos assim, enquanto comunidade, já estão há um bom tempo aqui em Portugal, né? E nós temos visto nos últimos anos o reacender de muita gente, enfim, muitos profissionais, muitos executivos. Eu tive a oportunidade, da semana passada, ter recebido aqui em Portugal um grupo de empresários do Brasil. Americanos nós temos recebido também, impressionante. E o que tem acontecido, e que é muito importante, é a questão da nacionalidade portuguesa, né? Por incrível que pareça, nós temos tido, digamos, descendentes americanos, descendentes, filhos, netos e bisnetos de portugueses americanos que estão requerendo a sua nacionalidade também portuguesa. Para os brasileiros também é muito importante a nacionalidade portuguesa,
porque, através de acordos recentemente firmados, os Estados Unidos, enfim, facilitaram muito, na verdade, o ingresso de portugueses, não só de portugueses, mas dos europeus, o ingresso dos portugueses nos Estados Unidos, enfim, com amplas facilidades, até, na verdade, através de vistos especiais, E1, E2, tudo mais, que facilitam o ingresso nos Estados Unidos até para o desenvolvimento de negócios, comércios. Então, a nossa comunidade brasileira, enfim, que é muito grande, o fato de se beneficiarem de uma nacionalidade portuguesa os beneficia no mercado europeu e também no mercado americano, né? É um diferencial que eu acho que todo brasileiro deve correr atrás e o diferencia digamos assim, lhe traz um mercado altamente competitivo, um mercado amplo para o desenvolvimento dos negócios, para os estudos, enfim, e até para transmitir, enfim, a gerações futuras esse benefício, né? É o ingresso em um grande clube que se expande, não só para a Europa, como também para os Estados Unidos. Aí a grande vantagem no desenvolvimento dos negócios nos Estados Unidos, na Europa, não só em Portugal, e no Brasil como um todo. O Brasil é sempre uma potência. Estou falando muito aqui dos Estados Unidos e de Portugal, mas a gente não pode esquecer que o Brasil, enfim, é um país com uma capacidade fantástica e com isso a gente une aquilo que eu falei, a gente une aí três países, né? Unimos o Brasil, os Estados Unidos e Portugal. E quando a gente fala disso, é a Europa, é a América do Norte e a América do Sul. Eu acho que, de repente, aí eu acho que acaba surtindo, de repente, possibilidades enormes nessa ligação Brasil, Portugal e Estados Unidos. Então, eu estou assim entendendo e os americanos, então, eles descobriram Portugal. Vamos dizer que tiveram esse insight, tiveram essa. Mas nesse momento, doutor Nelson, eu até gostaria de inserir também o Eduardo nesse nosso bate-papo. O Eduardo está há 35 anos nos Estados Unidos. Então, Eduardo, você que convive, né? Você está aí diariamente. Conforme a explicação do doutor Nelson, eu estou fazendo essa leitura, então, que os americanos descobriram Portugal. Sim, deixa. Eu até escrevi aqui para mim não esquecer de perguntar. Em 2014, eu fui no Brasil numa feira de tecnologia e saúde, hospitalar, em São Paulo, no Parque AMB. E muitas pessoas, depois que eu trabalho para uma companhia grande que desenvolve prontuários eletrônicos há mais de 11 anos. É, eu, eu eu desenvolvo software desde 13 anos de idade. Eu fazia meus videogames e tudo, então é minha vida. E quando eu conheci várias pessoas lá que mencionaram em 2014 sobre as oportunidades que estavam começando a sair em Portugal. E é interessante que os Estados Unidos também, na época, estavam demonstrando muito incentivo para companhias. Por exemplo, o menor estado do país, Rhode Island, estava oferecendo incentivo para companhias irem para lá e contratar pessoas do estado. Qual tipo de incentivo que Portugal está oferecendo para essas companhias americanas? Porque foi perguntado para mim se eu queria fazer algum tipo de negócio com eles, companhias pequenas, mas a oferta era: a gente vai desenvolver software e tem que montar a companhia em Portugal. Então, essa curiosidade, essa pergunta está comigo desde 2014. Eu acho a oportunidade boa agora de conversar com o senhor para me saber mais sobre. Perfeito. Portugal, na verdade, já de longa data tem, digamos assim, as portas abertas para as empresas brasileiras, né? Mas, curiosamente, o Brasil não tem, digamos assim, aproveitado muito essas oportunidades, né? Durante muito tempo ficou um pouco, digamos assim, mais na questão da promessa, propriamente dito, porque um grande aspecto que dificulta para o brasileiro e para o empresário brasileiro
sair para o mercado, não só para Portugal, como os demais mercados, é justamente o tamanho do Brasil, né? Então, às vezes, eu conversava com os empresários brasileiros e o pessoal falava, mas doutor, eu não estou nem, de repente, não estou nem em Minas Gerais, não estou nem, de repente, no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, estou no Sul, tem um imenso mercado, de repente, para conquistar. O que que eu vou fazer no mercado europeu? Mas essa filosofia um pouco, digamos assim, não muito correta, de repente acabou sendo modificada nos últimos anos. Os empresários perceberam que com a globalização, enfim, digamos assim, com um mundo cada vez mais aberto, havia necessidade também de ocupar outros espaços, né? E o que a gente tem assistido é o quê? É muitas empresas brasileiras empresários vindo para o mercado europeu, vindo para Portugal, porque é importante destacar que para vir para a Europa, a melhor alternativa é sempre Portugal, né? Portugal é sempre a melhor alternativa pelas questões culturais, pelas facilidades, enfim, que as autoridades dão, enfim, pela própria abertura como um todo. Essa abertura como um todo e essa ligação cada vez mais amorosa pelo Brasil começou lá atrás, no tempo das novelas brasileiras, né, que foram muito apreciadas. A primeira foi aquela novela da Gabriela Cravo e Canela, né? De lá para cá, enfim, esse amor, enfim, pelo Brasil, que sempre foi, é histórico, né? Mas aumentou muito. Mas as empresas brasileiras, voltando diretamente à sua pergunta, têm, digamos assim, facilidades, enfim, na abertura de empresas. Inclusive, nesse momento, nós temos um benefício legal que vem a ser o Portugal 2030, né? Que, na verdade, é um projeto, digamos, um incentivo econômico ao desenvolvimento de Portugal. E o 2030, digamos assim, beneficia empresas portuguesas. Mas veja bem, nada impede que uma empresa brasileira, ou mesmo uma empresa americana, ou americanos ou brasileiros, abram uma empresa em Portugal e podem ter, digamos assim, benefício do Portugal 2030, né? Você tem uma ideia, são mais ou menos 23, em Portugal se fala 23 mil milhões de euros, né? Nós, no Brasil, falamos 23 bilhões de euros à disposição, enfim, das empresas, enfim, também do governo, enfim, existem diversos tipos, digamos assim, de incentivos. E com esses incentivos, eu acho que a grande oportunidade para as empresas brasileiras também, e também para os americanos, conseguirem, digamos, se desenvolver, terem benefícios, grande parte é fundo perdido, e com isso estabelecerem-se em Portugal. Abrir empresa em Portugal é muito fácil, você abre a famosa empresa na hora, né? Você abre na hora, você abre a empresa, o que facilita muito e dá uma velocidade nos negócios. Mas, seguindo e dando um pouquinho da experiência nossa nesses, digamos, praticamente mais de 30 anos, na questão assessorando empresas, levando empresas não só para Portugal, para outros países, mas também trazendo para o Brasil. E o que eu aprendi durante muito tempo a estratégia, digamos, que os países europeus fazem para desenvolver os seus negócios. Grande parte dessas empresas, eles geralmente não abrem uma empresa. Se eu pegar um exemplo, nós trouxemos muitas empresas para o Brasil, né? Empresas estrangeiras. E eu aprendi que eles nunca abrem uma empresa de raiz. Eles sempre compram uma pequena empresa. Porque quando eles compram uma pequena empresa, já tem um faturamento, já tem um nome no mercado, e com isso, de repente, não há uma perca de negócio. Eles só vão, digamos assim, expandindo os negócios, colocando suas tecnologias em prática, enfim, criando e fortalecendo essa empresa. Durante um tempo, não vou dar exemplo de nomes, mas eles geralmente utilizam o nome da empresa, no caso do Brasil, o nome X, e depois se a empresa deles é Y, fica XY, e depois, com o tempo, ela vai ficar só Y Brasil, digamos assim, né? E eu dou sempre também esse exemplo para as empresas brasileiras, para os empresários brasileiros também irem
para o mercado internacional, às vezes, ao invés de abrir uma empresa de raiz que começa do zero, que é muito, muito difícil, porque o mercado também é altamente competitivo, você tem empresas do mais alto nível no mercado, concorrentes, digamos assim, muito fortes, e às vezes é melhor adquirir uma empresa pequena. Uma empresa pequena, evidentemente, tem que fazer um due diligence, enfim, ver a situação empresarial, e comprando uma pequena empresa, ou não precisa nem comprar na totalidade, mas comprando uma parte da empresa, ela já começa a ter uma penetração europeia com muito, muito mais facilidade. Agora, o que a gente tem tomado conhecimento é que o franchising aqui na Europa é muito forte, e em Portugal muitas empresas brasileiras têm manifestado interesse e têm desenvolvido negócios no sistema de franchising também. Então, eu acho que Doutor, essas são as oportunidades grandes que nós temos aqui. E tem pois não, Eduardo, fica à vontade. tem algum requerimento específico para o tipo de indústria, doutor Nelson, ou é qualquer indústria? Tipo tecnologia, saúde? Em que sentido? Para se beneficiar do 2030? Seria isso? Sim, sim. É. Na verdade, o 2030 ele tem algumas exigências, né? Primeira coisa, ela tem o quê? Primeiro tem que ser uma empresa portuguesa. Então aí teria que abrir uma empresa em Portugal ou comprar uma empresa pequena, sendo uma empresa portuguesa, ela se beneficia, enfim, de todos esses aspectos. Agora, algumas exigências com relação a essa empresa que você falou de tecnologia, é importante, não só para a empresa de tecnologia, como para demais outras empresas, é sempre muito importante trazer o quê? Primeiro aspecto, trazer uma inovação, algo que seja um diferencial. Evidentemente que há necessidade de se habilitar nesse processo, né? Nesse processo que venha, digamos assim, integrar essa empresa no próprio processo do 2030 e apresentar um projeto de qualidade e com que diferenciais essa empresa estaria trazendo para o mercado português. Haja visto que o que é importante é o desenvolvimento de Portugal, enfim, e também de determinadas regiões. Então, existem alguns aspectos para se beneficiar. O aspecto da inovação é fundamental. Evidentemente, eu sempre dou um exemplo, é um pouco grosseiro, mas se uma empresa de vinhos do Rio Grande do Sul, que tem vinhos maravilhosos, de repente quiser se beneficiar do 2030, abrindo uma empresa para produzir vinhos aqui, com certeza é um processo que não vai ser deferido, né? Porque Portugal produz imensas quantidades de vinho, a não ser que produzisse um vinho, sei lá, totalmente surreal, né? Uma coisa, digamos assim, totalmente inovadora, digamos, né? Mas caso contrário, seria difícil, de repente, ela se beneficiar. Na tecnologia, eu acredito que tem muita coisa a inovar, né? Mesmo porque a tecnologia não para, né? A gente vê dias e dias a gente verifica alternativas novas e não para. Então, acho que, de repente, na área de tecnologia tem muita coisa que, de repente, as empresas podem vir a se beneficiar do 2030, né? Que são, na verdade, são investimentos e são, digamos assim, incentivos, grande parte a fundo perdido, que pode beneficiar muitas empresas brasileiras. Por isso que eu acho que, de repente, os empresários, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, de outros países também, que queiram se beneficiar do 2030, eu acho que Portugal está aberto. Nós já tivemos anteriormente o 2020, e pelas informações que nós tivemos, grande parte desse numerário à disposição de Portugal no 2020 não foram utilizados. Por quê? Faltaram projetos. E para o 2030, o que há necessidade é realmente de projetos. E aí está, digamos, o desafio para os empresários brasileiros, para os americanos, enfim, fazerem essa escalada e virem a Portugal, porque eu sempre costumo dizer, o mercado, às vezes tem empresários que acabam colocando a seguinte questão, que o mercado de Portugal é um mercado de 10 milhões, né? É um mercado, digamos assim, pequeno, enfim, até pela dimensão do Brasil. Mas quando você, na verdade, analisa o potencial da União Europeia,
você tem, na verdade, a oportunidade de começar por Portugal e desenvolver a nível da União Europeia como um todo. E aí você fala em torno de 600 milhões de habitantes, né? Bom, doutor Nelson, uma pergunta. Oi. Eu estou assim, estou aqui acompanhando, né, e Uhum. estou me colocando na posição dos nossos ouvintes. Hum. Então, por exemplo, 2020, 2030, né, incentivo financeiro, é possível nós mencionarmos, por exemplo, um case, um exemplo, por exemplo, em termos de grandeza, de números, para que a nossa audiência possa ter uma, vamos dizer, uma ideia, né, um pouco assim na prática do que significa esse incentivo financeiro, 2020, 2030. Assim, eu estou me colocando na posição dos nossos Não, ouvintes. perfeito, perfeito. Na verdade, o 2020, na verdade, é a nomenclatura que se dá para o que foi feito, digamos assim, na década, enfim, na década passada, né? Agora, na verdade, o 2030 é na presente década. Mas, na verdade, em termos de projetos, depende muito do projeto, na verdade. O projeto 2030, ele tem possibilidade para todo tipo de empresa, para todo tipo de empresa. O que, na verdade, se exige é o atendimento de determinados requisitos, né? É como eu dei até o exemplo do vinho. Não adianta, você vai gastar dinheiro num projeto que está fadado a ser indeferido, né? Esses projetos são submetidos em Portugal, enfim, sob a supervisão do Conselho Europeu, e sendo esse projeto, de repente, um projeto inovador que traga desenvolvimento, e principalmente desenvolvimento para regiões menos favorecidas. De repente, se você for, de repente, abrir uma empresa em Lisboa, nós temos um mercado já que tem muitas empresas em Lisboa. Então, se você, de repente, abrir uma empresa numa cidade, de repente, que tem digamos assim, um menor potencial econômico, com certeza esse é um projeto que acaba, digamos assim, já atraindo o interesse, né? Porque o objetivo também é esse, é o desenvolvimento de regiões, digamos assim, não tão bem favorecidas, né? Então, quanto a valores, o que é importante é o projeto e o que É, ele pretende fazer. E dentro desse é, projeto, há um direcionamento de financeiro para esse projeto. é o que nós sempre comentamos aqui, né, Eduardo, em nosso programa, os nossos convidados, sempre trazendo profissionais de muita experiência e sempre enfatizando a nossa audiência que não existe solução mágica, né? Que tudo depende de um planejamento e, o mais importante, de uma assessoria, de profissionais que conheçam na prática, né, Eduardo, o caminho que você deseja percorrer, né, sem você se aventurar. Porque hoje, nesse mundo globalizado, é muito comum você querer ouvir conselhos, né, de profissionais que muitas vezes não construíram nada, né, e querem te ensinar. Não, é fácil, vai lá em Portugal, abre uma empresa, como, quer dizer, como se fosse uma coisa, né, é muito simples. Eu trabalho com o mercado da China, eu ouço isso constantemente, doutor Neto. Ah, vamos lá na China, eu vou lá, pego um avião, desço lá e negocio com o chinês. Você não pega nenhum táxi na China, não é? Quer dizer, Entendeu? então, é isso que é importante. E mesmo, eu também já atuo nessa área de mercado internacional há muitos anos e sempre enfatizamos aos nossos clientes. É muito importante. Você quer desenvolver os seus negócios, por exemplo, na Europa, Portugal é a porta de entrada. É muito importante você ter uma assessoria, um acompanhamento, enfim. É isso que faz a diferença. Não existe, né, Eduardo? Não existe. Você vê, o Eduardo está há 35 anos nos Estados Unidos. Imagina como foi difícil para ele no início. Então, hoje tem essa ideia, né, doutor Nelson? Que é muito simples. Ah, eu vou lá em Portugal, desenvolvo os meus negócios. E aí, muitas vezes, esse profissional chega em Portugal, por exemplo, e aí tem as dificuldades, né? As coisas não acontecem como imagino, não é assim que acontece. Nós temos vários testemunhos nesse sentido. Então, acho que isso é importante nós enfatizarmos a nossa audiência de negócios internacionais. Você precisa realmente ter uma assessoria e um acompanhamento de profissionais que conheçam, que possam direcionar você no caminho legal, que é o mais importante também, né, doutor Nelson? O caminho legal para que você possa desenvolver os seus negócios. Não sei se eu estou correto Não, nesse. não, não. Não existe Concordo aventura, plenamente. né? Não existe. Não, não, é verdade.
Tudo bem, é fácil abrir uma empresa em Portugal. Tá, então eu vou lá, vou abrir uma empresa, mas a questão não é, né? A questão tem toda a não é só. estrutura para que você possa desenvolver os seus negócios. Eu É posso dar um tudo. exemplo, posso dar um Né, Sim, Tiago? exemplo sim. dessa colisão de uma mesma empresa em dois países diferentes. A companhia que eu trabalho, que desenvolve prontuário eletrônico, quis é, expandir para o Brasil. Por isso que a gente foi na feira hospitalar e tal. Então, olha só, aqui nós não temos a famosa nota fiscal do Brasil, por exemplo. E os Uhum. impostos do Brasil é uma complicação extrema, e aqui não é. Então, o software, para ser adaptado a isso, eles descobriram, depois que a gente foi lá, os problemas que iam ter para essa adaptação, e se a gente soubesse disso há mais tempo, eu vim para cá com 14 anos. Então, eu vi a maior parte da minha vida foi aqui. A minha vida adulta foi toda aqui. A minha infância foi lá, mas a minha vida adulta aqui. E foi a primeira vez que eu cheguei a conhecer realmente essa lei da nota fiscal. Aí eu imagino a mesma coisa, ok, agora vamos transferir, vamos fazer uma outra companhia em Portugal. Nossa, por experiência, por ter esse conflito de culturas diferentes, Brasil, Estados Unidos, de leis diferentes, de como que as coisas devem ser feitas, e tudo, entendeu? É extremamente importante fazer isso que você está mencionando, Francisco. Seja lá qual indústria que for, porque se você não encontra a pessoa correta para fazer as perguntas, você vai dar uma volta muito grande, vai acabar gastando dinheiro e tempo que pode ser a destruição do projeto, entendeu? É muito importante você ter a pessoa com competência para poder responder às suas perguntas. E Mas esse, né, Eduardo, é o objetivo do nosso programa, né? Sempre trazemos realmente profissionais que possam agregar conhecimento a esse mundo empresarial. Então, essa questão dos Estados Unidos e Portugal, por exemplo, é importantíssimo. Por isso que nós trouxemos, então, o doutor Nelson. Doutor Nelson, fica à vontade. Não, perfeito. Estamos aqui para Uma ouvi-lo. coisa, uma coisa que foi muito bom você ter colocado isso, porque um dos grandes problemas para o sucesso das empresas portuguesas no Brasil e para as empresas brasileiras em Portugal tem muito a ver com a língua. Porque quando uma empresa portuguesa vai para qualquer país que não seja a língua portuguesa, ele toma todas as cautelas. Quando a empresa portuguesa vai para o Brasil, a língua é a mesma, a cultura é a mesma, não precisa de advogado, não precisa de Exato. contador, eu sei É. fazer tudo. E geralmente, e eu sou bem sincero, as empresas portuguesas não têm tido muito sucesso no Brasil por causa disso. Geralmente eles ficam um tempo lá, depois dizem que o mercado é difícil, e na verdade não é. Na verdade, houve, digamos assim, um erro na forma como entraram no país e sem o apoio, enfim, de profissionais habilitados para tal. O mesmo tem acontecido também com as empresas brasileiras. Tivemos várias empresas de franchising, agora já nem tanto, que o pessoal aprendeu um pouquinho, né? Mas preternitamente, muitas empresas, não vou dizer o nome, que vieram para Portugal e acabaram, digamos assim, seguindo um caminho, digamos assim, não tão profissional, justamente porque a língua é a mesma, de repente lá eu me viro, eu faço, não sei o quê, e de repente as coisas não acontecem. Então a questão do profissionalismo é muito importante, né? E como você falou, de repente se munir de profissionais capacitados é fundamental para o desenvolvimento do negócio. Uma assessoria, uma consultoria, digamos assim, de profissionais habilitados, sérios, é fundamental, né? Eu acho que é nessa seara que, de repente, as empresas podem se beneficiar, né? Eu volto sempre naquela questão. Para vir para Portugal é importante a nacionalidade, né? Nacionalidade portuguesa, você abre, você tira o NIF, que é o número de identificação fiscal, com muita facilidade. Você tá no seu país, enfim. O brasileiro com a nacionalidade portuguesa, ou mesmo o americano com a nacionalidade portuguesa, ele está no seu país. Ele não precisa dar satisfação nenhuma em Portugal para fazer o que bem entender. Quer dizer, não fazer bem o que bem entender não é bem assim, tem que cumprir as leis, né? Mas tem, de repente, muitos benefícios e muita facilidade, né? É um cidadão português.
Doutor Nelson, agora se nós levarmos já mais para o lado americano, né? Por exemplo, Estados Unidos, esse cenário, Portugal, Estados Unidos, em termos de desenvolvimento de negócios, perfil de empresas, qual é o perfil desse empreendedor, quer seja português, com um olhar no mercado americano, quer seja americano, com um olhar, né, no mercado em Portugal. Se nós fizermos uma analogia, uma comparação, uma análise, vamos dizer assim, entre os dois países. Na verdade, a gente começa historicamente, Portugal com os Estados Unidos sempre tiveram uma relação positiva, né? E nas questões das exportações e importações, a gente tem visto que as negociações elas têm nos últimos anos aumentado muito. Então, sobre os mais diversos produtos, tanto Portugal exportando para os Estados Unidos, como também os Estados Unidos exportando para cá, né? Então, essa relação, digamos, Portugal com os Estados Unidos, ela é muito interessante e ela vem, digamos assim, tendo um fluxo cada vez maior em termos de negócios. Aí você pode imaginar, digamos assim, tudo quanto seja tipo de negócio. Porque os americanos são fantásticos em termos de marketing, negócios propriamente dito. Isso aí vai trazer está já trazendo uma grande mais-valia para Portugal, né? Isso em todos os aspectos. Enfim, eu conheci outro dia um casal de americanos que estão vindo para cá e estão investindo basicamente em imóveis, né? Enfim, pensam, na verdade, em entrar no mercado imobiliário como um todo, né? Então, numa das principais avenidas, foi até minha filha conheceu outro dia, um americano que ele comprou, de repente, na Avenida da Liberdade, nos imóveis, digamos assim, mais valorizados de Lisboa, e também tensionando desenvolver negócios. Por incrível que pareça, nós temos recebido e temos feito, digamos assim, ingressado com processos de nacionalidade de bisnetos de portugueses. Então ele vai lá, o avô ainda é vivo, então ele puxa, o avô tem que puxar a nacionalidade. Então a gente começa a perceber que há um aquecimento. Tanto como eu falei a princípio, o ano passado tivemos mais turistas americanos do que brasileiros. Primeiro foram os americanos, segundo os brasileiros, e depois os espanhóis que estão aqui ao lado para vir para o turismo, né? Mas os americanos estouraram em termos de turismo e são apaixonados por Portugal e muitos, enfim, ficando por aqui, o que é positivo, o que é muito positivo. Portugal passa, de repente, uma mudança significativa em termos de população, em termos digamos assim, culturais como um todo, né? Se você andar hoje em Lisboa, provavelmente você vai ouvir talvez mais línguas estrangeiras do que propriamente o português, né? Principalmente ali na região da Baixa, você fica impressionado. Mas isso é muito bom para Portugal. Portugal, enfim, precisa de mão de obra também para se desenvolver. E quando a gente fala que Portugal é um país pequeno, não é pequeno, não, hein? Se você pega, de repente, uma das principais rodovias de Lisboa a Porto, você anda o que você encontra de área e áreas e áreas e áreas, enfim, só com oliveira, só com, enfim. Então, na verdade, tem muita terra, tem muita coisa para crescer e desenvolver. E o Brasil e os Estados Unidos podem ser um grande potencial para isso. Se a gente verificar historicamente, quando houve a Revolução dos Cravos, nós tivemos a vinda de uma grande quantidade de portugueses que estavam nas colônias, Angola, Moçambique, e quando essas pessoas vieram, elas, digamos assim, trouxeram de repente mais conhecimentos. Eles estavam, na verdade, mais adiantados até do que os próprios portugueses de Portugal. E eles trouxeram muitos conhecimentos e houve, naquele momento, uma elevação, digamos assim, nos mais diversos aspectos, principalmente comercial e empresarial. E o bom que Portugal teve nos últimos anos, pós-86, da entrada da União Europeia, é fantástico. É um outro país completamente diferente, totalmente diferente daquele que se via anteriormente com a entrada na União Europeia, né? E o Brasil é um importante, digamos, parceiro. E os brasileiros estão desenvolvendo muito trabalho.
não só, de repente, na construção civil, nos restaurantes, nos hotéis, no comércio em geral, mas hoje em dia com os grandes empresários também desenvolvendo seus negócios. E juntamente agora, como eu falei, os americanos também, os americanos superando os brasileiros, né? O mês passado, acho que foram 500 mil brasileiros que vieram a Portugal e foram 700 mil americanos que vieram a Portugal, para vocês terem uma ideia, no único mês. Então, os americanos estão ultrapassando aqui, é uma concorrência aqui que os brasileiros estão tendo dos americanos, mas isso é uma concorrência positiva, né? Doutor Nelson, então 500 brasileiros e americanos, 700, 200 mil a mais E- de americanos? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito Então, então, interessante. então você vê, de repente, uma modificação de hábitos americanos, porque antigamente você não via muitos americanos aqui, não havia uma Agora, comunidade muito fluente, agora, não. agora, doutor Nelson, nós estamos já chegando praticamente 40 minutos, Eduardo, do nosso programa, o Nossa, tempo voando, e estamos tendo uma aula. Doutor Nelson é Faria, uma, da Faria de Oliveira Advogados, diretamente de Portugal. Agora, doutor Nelson, uma pergunta, e estão me fazendo aqui, a audiência está me perguntando. Francisco, pergunta ao convidado: o que que eu posso abrir para ganhar dinheiro em Portugal? olha, é uma boa pergunta, é Doutor, uma boa é pergunta, é uma uma boa boa pergunta. pergunta. Senhor, me Olha, diga também, doutor Nelson, você me fala aí. olha, olha Né, um Eduardo? negócio, que realmente Portugal é muito conhecido, enfim, é, pela boa comida, né? Mas a comida brasileira é muito, muito apreciada aqui. Eu acho que qualquer coisa que se desenvolva com qualidade, enfim, tem que ter qualidade, né? Como em todo mundo, né? Com qualidade, negócio de. Aqui eles falam restauração, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, falavam restauração, eu achava que era restauração de prédio, alguma coisa, não, mas restauração é restaurante, né? Então, qualquer coisa ligado à comida e bebida aqui não erra. Tendo qualidade é um negócio que dá certo. Eu até um tempo atrás teve um casal, um casal de São Paulo, que eles abriram uma pequena padariazinha aqui em Lisboa, né? E bem pequenininha. Então, e aí tinha me falado, "Ó, vai nessa padariazinha que é muito boa, estilo de padaria lá do Brasil, pá, 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 pá." E eu fui lá, olha, a fila que tem é gigantesca, é bem pequenininho, mas gigantesca, e eles fazem coisas, digamos assim, básicas, né? É, é a coxinha, empadinha, é o churrasquinho, é o bauru, enfim, lanches bem tradicionais, só que eles se beneficiaram no quê? A grande quantidade de brasileiros que tem aqui. Tem um outro espaçozinho que tem o pastel, né? E também lota só vendendo pastel. Então, eu acho que é o seguinte, o mercado português e para o brasileiro já tem um grande, digamos assim, mercado a ser explorado, que é o próprio brasileiro, né? A É, quantidade que você tem aqui, se você desenvolver qualquer negócio que seja digamos assim, um habitué para o brasileiro, vai dar certo. é importante deixarmos claro para a nossa audiência que essa pergunta ela não foi combinada, mas as diversas vezes que nós conversamos, entendemos que tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, aí o Eduardo pode até também comentar a respeito, existem ótimas oportunidades em todo o segmento. Basta você Sim, agir sim. com profissionalismo, com, enfim, com comprometimento, você tem sucesso naquilo que você empreende. Né? Ou seja, são Exatamente. países que oferecem todas as oportunidades, incentivos para que você Uhum. possa realmente empreender com muito sucesso em Não tenha diversos dúvida. segmentos. Não tenha dúvida. Um aspecto que é importante, até na questão da resposta ao que fazer em Portugal para ganhar dinheiro, Portugal, digamos assim, é um país que recebe um número, acho que são 25 milhões de turistas por ano, né? Então, é um país que tem 10 milhões de habitantes, recebe 25 milhões de turistas. O Brasil, acho que recebe em torno de 6 milhões, né? Então, você vê a dimensão disso. Seria mais ou menos a mesma coisa que, de repente, o Brasil recebesse
enfim, 500 milhões de habitantes, na mesma proporção, né? Então, seria, na verdade, uma proporção, digamos assim, que a gente percebe que o turismo em si desenvolve É, todo tipo de negócio, né? é, Tudo que você pode pensar, o turismo quando, consome, né? quando eu comentei assim, de uma forma mais contraída na questão de ganhar dinheiro, é no sentido de o que seria um melhor segmento para empreender, né? Uhum. Nesse sentido. Então, perfeito, doutor Nelson. O Não, Eduardo, Eu tenho uma pergunta e um comentário. sim, O sim. comentário é que é o seguinte, para a audiência, Portugal está abrindo as portas para o seu business, para o seu negócio. Então, era uma coisa que merece ser explorada, merece descobrir a respeito com profissionais igual o, o advogado, o doutor Nelson Faria, e é muito importante aproveitar, é uma oportunidade boa. E a pergunta que eu tenho é o seguinte: o senhor tem algum exemplo do tipo de incentivo que o senhor pode mencionar para a gente que o senhor presenciou, que aconteceu com algum tipo de indústria, pode ser qualquer um. Qual o tipo de incentivo que o governo ajudou uma companhia brasileira, por exemplo? Só para a audiência ter uma ideia do que esperar do incentivo. Veja bem, em termos de incentivo, Portugal não, digamos assim, cria diferenciais entre as empresas portuguesas, né? Não existe, digamos assim, uma diferenciação nesse aspecto. O incentivo hoje em dia que existe para Portugal são esses projetos tipo Portugal 2030, né? Que beneficia todas as empresas portuguesas. Mas não existe um incentivo, digamos assim, outro incentivo financeiro, digamos, similar ao 2030. O que há, de repente, prefeituras, digamos, menores beneficiando empresas que queiram investir nesses municípios. Como acontece com o Brasil também, olha, de repente uma doação de uma área de terra para construir uma empresa, enfim, esses benefícios as câmaras municipais têm. Mas a nível federal mesmo, a nível, não se usa esse termo aqui em Portugal, mas a nível, digamos assim, governamental, são os incentivos que vêm da própria União Europeia do 2030, né? E os incentivos outros são realmente das câmaras municipais, né? Porque não há uma diferenciação para o incentivo, digamos assim, a vinda de empresas de outros países. Então, senão seria criar uma discriminação com as empresas portuguesas, né? O que eles Ah, procuram, digamos assim, é facilitar de uma outra forma, né? E aí as câmaras municipais, a denominação que se dá às prefeituras, de repente muitas trazem um benefício muito grande nesse particular, né? Seja na doação de terras, enfim, outros benefícios que eles podem estar, digamos, beneficiando, né? Mas agora o benefício maior que o governo dá é a facilidade para entrar e para abrir a empresa, né? Enquanto às vezes em muitos países há uma dificuldade muito grande para abrir uma empresa, os brasileiros têm essa benesse, têm essa facilidade de abrir a empresa na hora, enfim, dos vistos também de residência, enfim, os vistos para trabalho. Então, toda essa facilidade que o governo dá. Agora, incentivos financeiros, digamos, aí fica para o 2030, fica para a União Europeia. E aí vem muito dinheiro em euro e aí Portugal se beneficia como um todo também. doutor Nelson, uma Aí. pergunta. O senhor pode responder ou não, né? Fica à vontade. Talvez, Uhum, não sei se de repente tem essa resposta nesse momento, mas, por certo. exemplo, vamos imaginar alguém agora queira ir para Portugal. Olha, eu estou Uhum, acompanhando esse bate-papo no programa USA Connection, me motivou, quero ir para Portugal, quero empreender, né? Gostaria também de falar com o Dr. uhum. Nelson, enfim. Vamos dizer assim, qual seria um investimento mínimo necessário para que eu pudesse chegar em Portugal e começar a empreender? Um parâmetro, só para nós Bom, termos na uma verdade, ideia. Eu sei que é uma pergunta difícil, às vezes, para responder nesse momento, mas eu sei que o senhor é muito capacitado. Então, perguntas uhum. difíceis para ótimos profissionais.
Na verdade, em termos documentais, por exemplo, para abrir uma empresa em Portugal, o investimento mínimo são 5 mil euros, né? Para uma limitada, para uma SA, são 50 mil euros. Agora, depende muito do que o empresário quer fazer, quer empreender. Depende muito se ele quer montar uma indústria, se ele quer um pequeno comércio. O que, na verdade, certo é que há possibilidade para todos os bolsos, né? Desde um quiosque, às vezes um espaçozinho no shopping centers, é, é, enfim, uma loja, enfim, no mercado, digamos assim, é, desportivo também há muita coisa. Depende muito do que pretende empreender, né? Enfim, nós tivemos aqui uma das maiores empresas do Brasil aqui, a Embraer, né? O investimento deles é um investimento que foi um muito forte, um investimento maciço e que está dando muito certo. A Embraer já tá vendendo para a Europa inteira, né? E que deu certo. Aí você tem, de repente, outra empresa, posso falar, enfim, que todo mundo conhece, o Boticário com acho que mais de 80 lojas em Portugal, dando muito certo, e algumas pequenas também chegando, né? Mas aí tudo depende da capacidade financeira de cada um, né? A gente não pode dizer, olha, precisa de 100 mil euros, 10 mil euros, 50 mil Mas, euros. por É exemplo, muito um pequeno negócio, por exemplo, pequeno ah, negócio para que eu possa, de repente, me fixar em Portugal. O ah, mais básico, vamos dizer, um pequeno negócio, só para termos um sim. parâmetro. É possível de Ah, mencionarmos? ah. É possível, é possível. Você depende, você pode abrir um comérciozinho, você alugar um espaço pequeno, depende que nem esse caso que eu falei dessa pequena pastelaria, né? Ela, na verdade, ela fez um investimento muito pequeno, que é um espaço muito pequeno mesmo, praticamente acho que é 3 por 3, eu acho que é 9 metros quadrados. Ela, na verdade, colocou um balcãozinho lá, está pagando o aluguel e as licenças. Então, o investimento dela foi muito pequeno, né? Eu acho que ela não fez investimento de 5 mil euros ali, talvez, né? Talvez até menos, né? O investimento maior dela acaba sendo a locação propriamente dito, o aluguel, né? Então depende É muito, porque eu sei muito que muito do negócio, né? é perfeito, exato. Obrigado, doutor Nelson. Muito obrigado pela Imagina, explicação. imagina, imagina, Essa é uma imagina. curiosidade que eu tinha também. Sim, sim. Depende muito. É a mesma coisa indo para o Brasil. Depende, se quiser abrir um grande negócio, um pequeno negócio, um médio negócio, aí depende da capacidade financeira de cada um. O que há sempre é possibilidades, né? A questão da empresa na hora, e sempre que facilita muito é ter a nacionalidade portuguesa, né? Que é um cidadão português, enfim, que já tem facilidade. Também existem linhas de crédito nos bancos também. Recebemos há um tempo atrás também um empresário que veio investir em Portugal e ele conseguiu obter também linha de crédito no banco. Evidentemente, ele teve que dar garantias, enfim, garantias reais para se beneficiar disso. Tem sempre, enfim, os bancos que podem, digamos assim, estar dando apoio. ah, ah, mas aí eu volto sempre naquela questão, mas tendo a nacionalidade portuguesa é muito mais fácil, né? Que é um cidadão português, né? Por isso que os americanos que puderem também e os brasileiros, eu acho que vale a pena. Sempre um incentivo maior. Eduardo, nós estamos caminhando praticamente para o final do nosso programa. O Nossa, tempo está voando. Temos mais nossa, 5 minutos, passou, Eduardo. Quando o convidado é bom, doutor Nelson, o tempo passou, nós nem passou percebemos, né? rápido. É muita informação. Eu não falei que seria uma aula, Eduardo. Eu avisei a nossa Sim, audiência, nós vamos ter uma aula hoje. sim, muito importante, É muito verdade. importante. Um assunto muito valioso, que a expansão de um negócio, né, e às vezes as pessoas, né, o pensamento humilde, vamos dizer assim, eu vou montar o meu negócio e nunca pensa que o negócio pode se tornar um dia internacional ou que é uma boa ideia começar um negócio em Portugal e expandir de lá, entendeu? É muito importante, muito interessante o assunto, muito importante. Muito Eu bom. quero agradecer a presença do Dr. Nelson Faria ao nosso programa. A gente está chegando no final. Muito obrigado, Dr. Nelson, pela presença do senhor. De novo, eu quero agradecer a diferença dos horários para essa entrevista, que
O senhor está... Quantas horas são agora em Portugal? Aqui são 11 horas da noite. 11 horas. São 11 horas. Aqui é 6 horas da tarde. E no Brasil, Francisco, No 7? Brasil, 7. 7 horas, né? Aqui é um pouquinho mais tarde, né? Essa é a característica do programa USA Connection. Olha, fiquei muito encantado aí com o programa de vocês. Eu acho que é um instrumento e uma grande mais-valia, tanto para brasileiros, como para portugueses, como para americanos, como para todos os outros, né? Traz, de repente, uma qualidade que todo brasileiro, enfim, todos esses que eu falei, podem se beneficiar, né? Eu agradeço imenso, fico à disposição sempre de vocês, o que precisarem. Vindo a Portugal, tenho o maior prazer em recebê-los. Aproveito, eu não sei, eu posso deixar o meu site? Deixo o meu Pode, site? pode, O por favor. site é www.fariadeoliveira.com, não, www.fariadeoliveira.pt. Isso. É isso, não? Não, www.fariadeoliveira.com. Então a minha assessoria está me indicando aqui que é www.fariadeoliveira.com. O Isso, Dr. isso. Nelson também tem escritório no Brasil, né? Então, internacional. Vamos repetir, né, Eduardo? Então, o Faz o site... seguinte, doutor Faria, passa para mim, o Francisco passa para o senhor a minha informação, o senhor passa para mim tudo, o número de telefone, se tiver mais de um site, tudo que eu vou colocar na publicação do podcast e do jornal também. Eu passo o link para o senhor também. Passo com certeza. Com certeza. Mais uma vez, gente, muito obrigado de coração e qualquer coisa, disponha. Eu agradeço também a todo o público que está nos ouvindo, e brasileiros, portugueses, americanos, enfim, todos aqueles que querem, de repente, desenvolver negócios, enfim, e ter o apoio da USA Connection. Muito obrigado a vocês. Fique com Deus. Pessoal, nós conversamos hoje com o Dr. Nelson Faria de Oliveira. Ele é Managing Partner da Faria de Oliveira Advogados desde 1985 e tem mais de 30 anos de experiência na assessoria jurídica de empresas nacionais e multinacionais. Lembrando mais uma vez, o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 7 horas da noite, horário de Boston, e o nosso programa é distribuído por podcast, pelo website e pelos aplicativos. Obrigado pela audiência e até semana que vem.